Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Que tal dar uma paradinha para refletir um pouco sobre a palavra do nosso Pai Eterno? Você em algum momento já parou para pensar se a igreja que os apóstolos fundaram, elas têm alguma coisa a ver com esse modelo de igreja que nós vemos em nossos dias? Se nós analisarmos as palavras do Messias, o tempo todo ele ensinava as pessoas a se consertarem umas com as outras e viverem uma vida livre de prisões, de escravidão. Inclusive, a sua frase mais conhecida e pouco praticada é aquela que você provavelmente já conheça: faça aos outros o que você gostaria que eles fizessem a você. Ou seja, amai um ao outro como a si mesmo. Em alguns momentos ele chega a dizer: amai um ao outro como eu vos amei. Porque se você não tiver amor o suficiente, ame então pelo amor dele. Após ele ensinar esse modelo de evangelho para os seus apóstolos, ele então disse: ide e fazeis discípulos. Será que de fato a igreja que os apóstolos começaram a fundar não foi ensinar as pessoas a serem livres e praticarem o amor ao próximo? O que de fato nada tem a ver com o sistema imperialista e eclesiástico atual. O que vemos hoje é um sistema mercenário, muito parecido inclusive com o que o Messias disse em João 10, sobre os falsos pastores que nunca deram a vida por ninguém e estão preocupados apenas com a lã da ovelha, porque quando vem o lobo, eles fogem, porque são mercenários, assim disse o Messias em João 10. Essa necessidade que as pessoas têm de ficarem se reunindo dentro de 4 paredes para ouvir um líder falar, se dizendo falar em nome de Deus, será que não cumpre o que Paulo falava em Hebreus capítulo 5? Irmãos meus, muito me entristece em ver que vocês já eram para ser mestres, pelo tempo que vocês têm no Evangelho, mas percebo que vocês não saem da fralda, ainda necessitam de leite para tomar, não suportam um alimento mais sólido. Vocês ainda precisam ficar ouvindo os primeiros rudimentos da palavra de Deus, não amadurecem. E não é assim que acontece até os dias de hoje, dentro desses lugares onde as pessoas chamam de igreja, contrariando o que as escrituras dizem, porque nas escrituras igrejas são as pessoas, mas dentro desses lugares sempre se falam as mesmas coisas, não evoluem, não saem do lugar, ou seja, ficam o resto da vida ouvindo as mesmas coisas, sustentando seus líderes, cumprindo o que Paulo também fala no livro de Atos, quando ele fala que surgiriam muitos que fariam discípulos para si e não para o Messias. Não é de fato isso que tem acontecido? Muitos homens vivendo da palavra do Pai? Será que isso está certo? Não seriam esses homens os homens que Paulo disse que viriam e fariam discípulos para si, enganando o rebanho? O objetivo desse áudio é fazer você pensar. O mandamento do nosso Salvador dos Exércitos é amar. Amar ao próximo. É viver a vida. É se relacionar. Placas de denominações não se relacionam. Bancos, púlpitos não se relacionam. O Messias, em suas parábolas e ensinamentos, sempre advertiu que servir a Deus é servir ao próximo. Fazer a sua obra é crer naquele que o Pai enviou. E aquele que o Pai enviou ensinou justamente isso: a nos amarmos uns aos outros. É relacionamento de vida. É por onde passarmos, fazemos o bem. Fazer congressos religiosos, campanhas, nada disso tem a ver com a obra do nosso Pai. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 9, ele afirma: Deus ama quem dá com alegria. Ele é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Porque está escrito: quem dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre diante do Pai. Fazer a obra do Pai é fazer ao próximo, é fazer aos pobres, aqueles que precisam. Não é ficar dentro de congressos, cultos, reuniões, liturgias. Acorde enquanto é tempo. Esse evangelho que temos visto pregado nas esquinas, dentro de templos religiosos, é aquele que Paulo disse: seja anátema. Não ouçam, porque é outro evangelho. Não traz liberdade, traz escravidão. As pessoas ficam debaixo de homens. E o pior, sem perceber, não estão praticando de fato o que o Messias ensinou. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, ele afirma que a verdadeira religião é visitar os pobres, os órfãos e as viúvas em suas necessidades. O que passar disso, seja anátema. Fuja, porque é ferimento. Qualquer entendimento que dê respaldo à existência de um sistema religioso institucionalizado para servir a Deus é corrupção ao raciocínio.
E Paulo afirma no livro de Romanos, capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, Paulo quase implorando, apresente os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Ou seja, pensem, não sejam mais enganados. Busque ao Pai no raciocínio, de forma lógica, para você entender que o Messias não veio ao mundo para instituir uma religião, para fundar uma religião. Ele veio nos ensinar a sermos pessoas melhores no nosso dia a dia, com todos, por onde passarmos, sem fazer grupinhos, sem já nos considerarmos trigo, porque quem vai separar o trigo e o joio será os anjos no dia do juízo. Não é agora. Viva a sua vida. Você não sabe ainda quem é joio e quem é trigo. Não julgue para não ser julgado. Apenas viva a sua vida e deixe que o Pai fará esse julgamento. E para finalizar, cuidado com pessoas que manipulam textos para escravizar a sua mente. Pessoas que usam da palavra do Pai para te cativar a um sistema onde eles, com suas mentes espertas e com aversão ao trabalho duro, são sustentados e mantidos sobre a inocência e o trabalho árduo de tantos outros inocentes. Deixo aqui as palavras do Messias. Não tenham medo daqueles que podem matar o seu corpo. Ladrões, estrupadores. Essas pessoas, elas fazem mal ao corpo, mas não ao espírito, à alma. Mas tenham medo daqueles que podem matar o seu corpo e a sua alma e lançar todos juntos no inferno. Fiquem todos com o Eterno Criador. Texto do nosso irmão Otávio, com alguns acréscimos meu, mas que eu tenho certeza que o principal aqui não somos nós que estamos plantando, mas é o Pai que vai dar o crescimento no tempo certo. Que Ele abençoe a todos.